A preparação para clássico de sábado, podendo ter manutenção de equipe considerada titular. Como vem o Cruzeirão pro clássico? Como está a preparação e a procura pelo ingresso? Ainda tem ingresso à venda? Fala aí, Rubinho, um abraço, boa tarde, Rubens Júnior. Boa tarde, para você também, Thiago. A expectativa para casa lotada, você falava, inclusive na jornada pela Copa Libertadores, mais de 100 mil torcedores em uma semana, marcando presença no Mineirão. O Cruzeiro que vai para esse clássico embalado no Campeonato Brasileiro, tentando cada dia mais, se aproximar também do pelotão de frente. Ontem foi folga, a reapresentação aconteceu há pouco na Toca da Raposa sobre a procura pelo ingresso. A última parcial do clube estava na casa dos 42 mil vendidos, já estamos nos aproximando aí dos 50 e o Cruzeiro espera até mesmo, quem sabe esgotar. A turma tá empolgada com a campanha no Brasileiro, também na Copa Libertadores. Mas hoje, Thiago, a reapresentação que aconteceu pela manhã teve uma novidade. A gente sabe que o Cruzeiro tá no mercado em busca aí de contratações, um goleiro, um zagueiro, um meia, um cara de ponta, para essa janela que vai ser aberta no dia 20 de julho. Mas o reforço que vem também do elenco, um cara que o Cruzeiro contratou a pedido ainda do técnico Leonardo Jardim, Marquinhos, jovem, 23 anos, um cara da beirada de campo, ele que veio emprestado pelo Arsenal da Inglaterra, e depois o Cruzeiro acabou adquirindo o atleta por cerca aí de 3 milhões de euros, na casa dos 17 a 20 milhões de reais. Ele havia se lesionado na temporada passada, foram 6 meses recuperando de uma lesão no joelho esquerdo. Tempo de recuperação, Cruzeiro sempre, o Departamento de Saúde e Performance tem, esse otimismo e vem trabalhando com muita cautela e com muita tecnologia também na Toca da Raposa. O Marquinhos recuperando em um tempo muito surpreendentemente, inclusive, para o departamento médico. Ele ao todo tem 30 jogos, um gol marcado, uma assistência. Marquinhos esteve em campo já nesse processo de transição para, quem sabe, ser uma opção para o técnico Arthur Jorge para os próximos dias. Marquinhos, canhoto, cara de ponta, que é mais uma alternativa para o ataque do Cruzeiro, Thiago. Você falou que o Cruzeiro na janela está trazendo quantos jogadores? Um goleiro, um zagueiro, um meia, um volante e um atacante. O atacante, imagino, de beirada, né? Sim. O Ale, com a lesão do Cássio, acho que o goleiro é importante, sim. O atacante de beirada é urgente. Agora os outros eu não vejo tanta necessidade assim, não? Você vê? O volante, um volante para ser o imediato do Lucas Romero, porque quem atua por ali atua de forma improvisada, O Lucas Silva, o Mateuzinho, enfim, acho que a ideia é ele ter um substituto à altura pro Lucas Romero, que é um cara titular absoluto, talvez lá atrás tenha sido o Wallace nesse pensamento, mas a coisa não aconteceu. Então acho que você ter pelo menos mais uma opção ali para volância, principalmente quando você está em 3 competições, simultaneamente, o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Libertadores, acho que pode ajudar sim o goleiro e o atacante de lado. Também acho importante, até porque, o Sinisterra, ele fica mais tempo no departamento médico do que jogando, então eu acho que é interessante aí nessas 3 posições, principalmente você ter mais alternativas. Ô Rubens Júnior, o Marquinhos, torcedor que nem lembrava mais do Marquinhos, viu? Quanto tempo é lesionado? Foram 6 meses, Thiago. Uma lesão no joelho, sempre uma lesão, muito complicada. Ele teve essa infelicidade, não foi em uma partida, foi durante treinamento na Toca da Raposa. O Marquinhos, que o Cruzeiro depositava, e deposita ainda uma confiança. O atleta tem contrato até o final da temporada de 2028. Lembrando, eu disse que ele veio emprestado do Arsenal da Inglaterra, um cara que surgiu muito bem no Fluminense, e depois o Cruzeiro acaba comprando o atleta. Então, o Marquinhos, quando estava, começando a ter uma certa sequência, foi para o departamento médico, que a cada dia vai ficando mais vazio, Hoje o Cruzeiro tem apenas Cássio com uma lesão multiligamentar no joelho esquerdo. Então o Marquinhos
já está trabalhando na toca, então vamos colocar aí mais 2 semanas para ele estar bem fisicamente, para depois da Copa do Mundo ter uma sequência e aos poucos, né, dentro do que tem o técnico Arthur Jorge no elenco, utilizar o atleta, e ele que quase sempre tenta ali ter, né, outras opções pro ataque, para poupar, por exemplo, né, o Arroio para dar uma descansada no atleta. Então o Marquinhos entra nesse perfil para atuar pelo lado direito do campo, já que é canhoto, no perfil que tem o técnico Arthur Jorge. Sobre volante, o Cruzeiro ainda não fez proposta oficial. Apuramos que o Gregory, né, que atuou com o técnico Arthur Jorge no Botafogo, tá com 32 anos, hoje no Al Rayyan, trabalhou com o Arthur Jorge, né, por toda intimidade também que tem ali na conversa com o empresário do atleta. O Cruzeiro pode sim avançar nessa negociação, tem valores altos, então vamos aguardar em questão aí não só de contrato, mas também de salário. O Cruzeiro vem trabalhando com muito sigilo, né, para não ter nenhum tipo de leilão, mas a ideia é essa mesmo, Thiago, independentemente de ter o Otávio indo bem agora para a vaga, né, do Matheus Cunha. O Cruzeiro pretende trazer um goleiro até que o Cássio possa se recuperar. Esse goleiro não é um goleiro, né, para tampar buraco, mas sim para ter uma sequência no Cruzeiro de crescimento, um jovem para ter, né, durante os próximos anos brigando pela titularidade. Cruzeiro então tendo o Marquinhos como opção, é mais uma alternativa. Quem sabe o Cruzeiro, né, Thiago, e inclusive o técnico Arthur Jorge, a gente entrevistava os atletas na zona mista. O Cruzeiro tem uma cautela muito grande de jogo para jogo e vai sendo de forma positiva, né, esse balanço até então do técnico Arthur. O Caio Jorge falava na entrevista ali pós-jogo também que tá dosando, ainda não tá 100%, ele já falava sobre isso, recupera ali de uma lesão no pubis, vive uma seca de gols, mas participa bem, né, desse setor de ataque do Cruzeiro. Por exemplo, o Caio Jorge já está a 6 jogos sem balançar as redes, coisa que não é de costume do atleta. Então vamos aguardar o Cruzeiro para os próximos jogos. A ideia é que o Caio possa, né, intercalar aí um primeiro tempo, um segundo tempo nas partidas até a parada para a Copa do Mundo, para que ele possa reunir todas as condições necessárias, Thiago. Ô, Ale, tá muito evidente que o Caio não tá 100%, né? O KJ não tá no mesmo ritmo do ano passado, por exemplo. E eu acho que é natural, né? Esse retorno que o Rubinho falou, ele vai acontecer aos poucos, né? E evidentemente assim ele vai retomando o seu melhor nível, e é isso que a gente espera agora. Ele, mesmo distante daquilo que a gente já viu ele fazer, ele consegue ser decisivo, como no lance do gol da vitória contra o Boca, em que ele consegue dar uma solução ali pelo lado direito, fazendo assistência, né? Então é um cara que é muito importante, que vai aos poucos retomando a confiança, o ritmo natural, e vai ajudar muito o Cruzeiro, eu não tenho dúvida disso. O Cruzeiro, Boca e a Católica no primeiro posto, né? Tudo embolado, 6 pontos para cada um. E quem é que machucou na toca da Raposa, Rubens? Pois é, Thiago, um atleta que tá negociado, né? O jovem Cauã Prats. O Cruzeiro oficializou há pouco uma lesão muscular na região anterior da coxa direita. Não vai precisar de uma intervenção cirúrgica, né, o tratamento conservador, mas o Cauã Prats, que inclusive não foi relacionado para o último jogo, vai ir para o departamento médico, que agora tem apenas o Cássio. A gente falava a respeito, né, da recuperação do Marquinhos, que começou as atividades na Toca da Raposa. O Cruzeiro, Thiago, que encara, né, você falava sobre a Copa Libertadores, que tem o Barcelona de Guayaquil, e o torcedor do Equador tá desanimado, ontem campo vazio na derrota, e o Cruzeiro que pega a Católica na quarta-feira. Atenção você, hein, torcedor do Cruzeiro, jogo às 11 horas da noite, hora de Brasília, no Chile. É o Cruzeiro na Copa Libertadores, então, né, nessa maratona. A gente falava sobre a maratona do mês de abril, inclusive do Cruzeiro, que foi bem positiva, né? O Cruzeiro teve 9 jogos com 6 vitórias. 6 vitórias nos 9 jogos, teve apenas aí 2 derrotas, foi pro São Paulo no Morumbi, pra Católica no Mineirão. É o Cruzeiro que vem voando baixo com o técnico Arthur Jorge, com um ótimo aproveitamento, iniciando mais um mês de maratona antes da parada pra Copa do Mundo. Inclusive o Cruzeiro comunicou aí que o Marquinhos já está agora liberado, né? Ele que teve aquela grave lesão de ligamento de joelho na temporada passada, está liberado para trabalhar com os companheiros. E aí eu pergunto, dá para pensar em um Marquinhos jogando num nível muito diferente ou muito melhor do que ele apresentou com essa nova comissão técnica?
Ô Caramujo, eu acho que o Marquinhos, assim, ele é um jogador muito novo, né? Porque ele tem muita rodagem já passou por alguns clubes. Acho que tem 22 anos, né? 22 ou 23, né? Não sei se ele chegou a fazer aniversário esse ano já. Mas é realmente essa faixa mesmo, é bem jovem, dá pra gente confirmar aí. E assim, eu não descarto jogadores tão jovens assim, sabe? Ainda mais ele, que já teve momentos bons na carreira, especialmente quando era idade de base e tudo mais, né? Mas não acho que vai ser alguém que vem para ajudar no primeiro momento, porque passou por uma recuperação muito longa, uma lesão séria, e a gente viu, né, o João Marcelo, por exemplo, demorando a ajudar, e ele já não vinha ajudando no ano passado, ainda que se pese que boa parte desse período dele com o Cruzeiro foi naquela época com o Diniz. Aí o Jardim volta, utiliza ele como ele era reserva, né, utiliza ele em alguns jogos ali, entrando no segundo tempo principalmente, para ajudar a fechar, mas logo ele se machuca, então não acho que ele vai ajudar tanto assim. Realmente é um jogador que mais deixou a desejar no ano passado, mas também não tô aqui para ficar acabando com o jogador, ele nem tá jogando e tudo mais, vai ter oportunidade de mudar essa impressão que a torcida do Cruzeiro ficou dele, depende só dele, tem um treinador bom agora, teve aí um tempo longo para fazer sua recuperação, vai ter uma parada para a Copa que talvez ajude ele a se recondicionar melhor, sem ter essa maratona de jogos, então não é aquele cara que vai me dar esperança, nossa, agora resolveu o problema, mas acho que a gente tem que torcer para que ele melhore, e ele tem idade para isso, tem tempo de carreira e tem um treinador bom para potencializar o que ele tem de melhor. Assim, o Marquinhos, se ele conseguir entregar um nível acima, né, do que vinha entregando antes da lesão, é uma situação que aí, sendo bem sincero, vai surpreender muito o torcedor. Mas é o que o Mike disse, né? É um novo momento para ele, é um novo momento de carreira, ter que readequar o seu corpo à prática esportiva depois de uma lesão grave, depois de muito tempo fora. É uma mudança também no comando técnico, né? Uma outra filosofia. Então isso abre também para ele uma margem para uma nova avaliação. São novos critérios, né, que o Arthur Jorge e sua comissão vão utilizar. Agora, é fato que enquanto o jogador estiver sob contrato com o Cruzeiro ou com a camisa do Cruzeiro figurando ali dentre as opções, a gente vai torcer para que ele possa fazer o seu melhor, seja nos treinamentos, seja quando for relacionado nas partidas. É um atleta de 23 anos, eu fui conferir aqui, Mike, ele tem 23 anos, já tem uma certa rodagem, mas ele sabe, né, do que era a relação da torcida com ele. E agora, apesar de ser um novo momento, como a gente pontuou, a torcida ainda olha para ele com aquela desconfiança. Cabe a ele mudar esse cenário, mas no primeiro momento, só dele já estar conseguindo ali treinar com o grupo, né, já para o atleta é uma vitória, né? Poder desfrutar da rotina dos treinamentos e se mostrar para o treinador e para a atual comissão. Agora, se a atual comissão vai julgar que ele tem condições de ajudar até a parada da Copa ou mesmo até depois da parada da Copa, aí só o tempo vai nos dizer. E tem mais uma situação, né? Ele vai ter um mês aí para ser avaliado nos treinos. Eu acredito que ele não vai entrar em muitos jogos, né? Talvez os últimos jogos ele pode pintar no banco aí, não sei. Mas ele vai ter um mês para ser avaliado. E aí o Cruzeiro, o Samuel já trouxe que pensa em um ponta canhoto, que teoricamente é a posição dele, né? Apesar dele já ter jogado em várias posições aí, mas ele é um ponta canhoto. Então eu imagino que o Arthur Jorge não esteja contando tanto com ele, porque senão não seria essa uma prioridade do mercado. E tem que ser assim mesmo, porque realmente ele nunca mostrou que é o jogador para ocupar essa função e ser importante no time. E aí, feita essa avaliação no primeiro mês, tem uma parada para a Copa, e aí dá para pensar também num empréstimo para ele. Talvez ajude. Ele vai, para ele se recuperar mesmo, pegar ritmo de jogo, ele tem que jogar. Eu não acho que isso vai acontecer no Cruzeiro, especialmente se esse ponta chegar. Então, imagino que seja interessante para ele, talvez um empréstimo, aí ele joga esses 6 meses aí finais em outro clube, talvez um clube de menor expressão aí da Série A, né? E a gente vê o que ele consegue fazer num cenário diferente, talvez com menor pressão. E aí já repensa ele no ano que vem, se segue emprestando, se vende ou se reintegra ao elenco. É uma possibilidade também, e acredito que ele tenha mercado.
Até porque tava muito tempo parado, né? Quando o jogador tá meio parado, o pessoal esquece que ele vinha mal, né? O pessoal de outros clubes, a gente não. Mas o pessoal de outros clubes esquece um pouco, quer dar oportunidade, então pode ser uma boa. Tem vários clubes aí, Mirassol, que tem uma estrutura bacana e que pode receber o jogador. É isso, e lembrando que o Marquinhos ele passou por cirurgia em 29 de outubro, nós estamos dia 30 de abril. Então, se a gente faz uma conta aí, deu 6 meses. Eu fiquei aqui contando nos dedos, inclusive. 6 meses aí da lesão, né? Então, assim, nesse momento ele tá liberado para voltar a treinar com o grupo. Ainda não para ir para os jogos, tá? Quer dizer, se a comissão técnica quiser, pode. Mas normalmente eles levam uma lógica ali que lesão de ruptura de ligamento é de 6 a 9 meses, né? E aí depende muito do jogador. Então tá completando exatamente 6 meses agora. Fala pessoal, finalizando aqui mais um vídeo do canal. Quem chegou até aqui, muito obrigado. Já deixa o like se curtiu o vídeo aí, tá bom? Ajuda a gente aí. E deixa sua opinião também em relação a tudo que eu falei no vídeo, tá? E você que tá chegando agora e ainda não se inscreveu, fica o meu convite, tá? Deixa o seu like, muito importante pra gente. Se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação, assim tu não perde nada que sai aqui no canal. Notícia todos os dias do Cruzeiro, apenas do Cruzeiro. Então, seja muito bem-vindo, venha fazer parte do time aqui no canal. Fiquem à vontade também para estar deixando a sua opinião em relação a tudo que foi falado, tá bom? E não esqueça, quem puder tirar aí um tempinho para estar compartilhando o vídeo com os amigos, de preferência quem torce, quem curte aí o Cruzeiro, fique à vontade, tá bom? É de grande ajuda pra gente, tá? Então, a gente já agradece demais aí essa força. Eu vou ficando por aqui, de olho na notícia. Saiu, a gente pega e coloca pra vocês, tá bom? Forte abraço, tchau, tchau.